tanta glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Amor, te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu
Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para podermos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje o capítulo de número 4. Se Deus assim permitir, nós iremos terminar esse estudo. Hoje nós vamos do versículo 10 ao versículo de número 23, que encerra a carta. Visto que essas semanas passadas aí nós já estudamos todos os demais capítulos, né? Então, se Deus permitir, nós iremos concluir o estudo dessa carta, que foi, no meu ver, muito edificante, pois podemos aprender muitas coisas, como qualquer outro texto bíblico, é claro, mas de uma forma muito especial. Eu creio que nesse momento de pandemia, eu acho que deu para a gente refletir muito bem a respeito dessa carta preciosa. Eu gostaria então de convidar você a curvar sua cabeça. Vamos orar. Pai amado, nós lhe agradecemos, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos deu de descanso, Pai, por essa manhã, por esse sol que brilha aí fora, Senhor. E queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco no decorrer desse dia, que na realidade é o seu dia, Pai, é o dia do Senhor. Esteja nos abençoando, ó Deus, esteja nos preparando, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, esse estudo que teremos na carta de Paulo aos Filipenses, que nós possamos concluí-lo, ó Deus, dentro daquele propósito que nós temos no coração, de aprender mais sobre essa carta tão preciosa, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, Senhor. Convido então você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e nós vamos a partir do verso 10 até o final, são 13 versículos, né? De 10 a 23, que diz a respeito da gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, como eu disse, meus irmãos, hoje nós vamos partir aí para o último capítulo, né? A última sessão desse capítulo aí da carta de Paulo aos Filipenses, onde nós vamos ver agora, ao encerrar a carta, Paulo fazendo, como temos aí o subtítulo, né? Uma gratidão à igreja de Filipenses, né? A igreja dos Filipos, em relação a gratidão que ele tem a essa igreja pela forma como eles se envolveram na obra missionária, né? Esse é o propósito final da carta, né? Uma gratidão pela obra missionária. Aquela igreja havia, de fato, abraçado a causa, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo começa falando aí a respeito de um personagem bem... que nós já falamos sobre ele, né? Que é Epafrodito, né? Paulo, na realidade, ele agradece a dádiva que Epafrodito, né, trouxe até Paulo em Roma, uma vez que Paulo estava preso em Roma, como nós já falamos lá no início do nosso estudo. Se você quiser conferir aí
relembrando o que nós vimos até agora, se você for lá no capítulo 2, de 25 a 30, vai falar exatamente sobre essa questão de Epafrodito, né? E também Paulo, ele dizendo que Paulo está em Roma, você vai ver aqui no próprio versículo, capítulo que nós lemos, no versículo de número 18, né? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Então Paulo aí agradecendo ao que Epafrodito havia feito, né? Na realidade, a forma como esse homem tinha sido usado por Deus para estar acompanhando o apóstolo Paulo, e a palavra aqui, acompanhando, associando-se, né, como Paulo mesmo coloca aqui, né, nessa perícope que nós estamos vendo. Esse homem havia então se associado, né, é muito mais do que ter simplesmente contribuído, né, ele se associou a sua obra missionária, né? Então, seguindo o texto, a gente vai ver que Paulo dá um testemunho de sua relação com a igreja, né? Uma coisa que marca bastante na carta aos Filipenses é exatamente esse relacionamento entre missionário e igreja, né? Que é algo que o apóstolo Paulo quer fechar com chave de ouro essa carta. Porque nós já vimos lá no início que ele começou a escrever essa carta, ele escreveu essa carta para que, admoestando a igreja algumas falsas doutrinas que estavam entrando dentro da igreja, né, mostrando a supremacia de Cristo, mostrando a importância de colocar o outro num lugar maior que nós mesmos, né, o relacionamento. E agora Paulo então fecha com essa carta dando um testemunho de sua relação que ele teve com a igreja, né? E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a cooperação é o melhor caminho para se realizar uma obra missionária, né? Se você olhar lá dentro desses versículos que lemos, o versículo de número 14 diz: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, né? Tribulação é uma palavra que acho que está em alta, né? A gente falar sobre isso. Afinal de contas, a gente está passando por uma, né? Mas veja que uma das coisas que Paulo mais dá valor quando ele fala dessa obra missionária, no versículo de número 14, dizendo que a igreja fez bem em ter se associado com ele na tribulação, né? Então, a cooperação é o melhor caminho, é o que Paulo está dizendo aqui, para realizar uma obra missionária, né? Na realidade, Paulo está enfatizando aqui que não dá para fazer missões sem ajuda. Por mais que nós achamos que podemos fazer alguma coisa dentro de um campo missionário, quando se fala de missões, esse finalzinho da carta aos Filipenses está nos mostrando que nós não podemos fazer nada sem ajuda, né? E essa ajuda, ela vem de todas as partes, não somente financeira, mas também espiritual. É o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, falando a respeito da gratidão que ele teve a esses irmãos de Filipos, uma vez que houve tanto a ajuda financeira como a ajuda espiritual, né? Porque na realidade, quando nós pensamos em missões, nós vemos que Deus chama uns para enviar ao campo e chama outros para ficar na retaguarda, e essa retaguarda pode ser tanto ajudando financeiramente como espiritualmente, né? Em oração e de outras formas. Mas sempre uma cooperação. Missão não se faz sozinho. Tem que ter alguém que sustente isso, né? Não somente financeiramente, mas também espiritualmente. Também Paulo nos mostra que deve haver um vínculo missionário entre missões e igreja, né? E quando a gente fala a respeito desse vínculo, na realidade nós estamos falando que deve haver um compromisso entre missionário e igreja. Porque se não houvesse compromisso, não tem como missões funcionar, né? Então nós vemos no livro que estamos estudando aqui que Paulo tinha uma parceria com a igreja. E quando nós falamos a respeito dessa parceria, existia um compromisso da igreja em manter Paulo financeiramente e espiritualmente,
E também havia o compromisso de Paulo manter a igreja com os frutos daquilo que a missão havia trazido para ele, né? Ele fala sobre isso lá no finzinho da carta, né? E é interessante quando a gente fala a respeito desse compromisso hoje com missões, trazendo isso para a nossa contemporaneidade, né? Falando sobre missões no tempo em que vivemos, que missões a gente sempre diz que são a menina dos olhos de Deus, que a gente tem que missões na Bíblia é algo muito importante, é o ID de Jesus, só que muitas vezes nós deixamos de fazer missões da forma como deveria ser feita, especialmente quando a gente fala de compromisso, né? Porque hoje, na realidade, as agências missionárias têm feito a função de que seria a igreja que deveria fazer, né? Que é o que acontecia aqui na carta, na igreja de Filipos, né? Onde a igreja tinha um compromisso em manter esse missionário. Pastor, mas é fácil se fazer missões quando a igreja tem dinheiro, né? Quando tudo vai bem. Não é o que o texto vai nos dizer aí, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ver que essa igreja ela era fiel a missões, ao missionário, mesmo no tempo de escassez, né? O apóstolo Paulo vai falar aqui que ele foi suprido as suas necessidades mesmo no momento em que a igreja estava passando por dificuldades, né? Então, como a título de introdução, o apóstolo Paulo nos mostra essa primazia entre o compromisso, né, de missões da igreja para com o missionário e do missionário para com a igreja, né? A princípio aqui ele está falando mais da igreja para com o missionário, depois ele vai tratar a respeito dessa questão do missionário para com a igreja. Então, pensando nisso, o texto nos mostra que há 5 áreas de responsabilidade da igreja em relação ao missionário. Tá? Depois ele vai nos mostrar a área da relação do missionário para com a igreja. Mas vamos lá. 5 áreas de responsabilidade da igreja quando se trata de missões. Tá? Eu achei muito interessante esse estudo, porque nós temos com o costume, como igreja presbiteriana de Vila Baronesa, de estarmos aí sustentando, se é que nós podemos dizer sustentar, com uma verba que nós mandamos para missões, para os nossos missionários, né? Mas quando eu olhei para esse texto e vi essas 5 áreas de responsabilidade da igreja, nos chama muita atenção para que a gente possa refletir a respeito do que tem sido missões realmente para nós, né? A primeira área que é de responsabilidade da igreja, nós vamos ver lá no versículo de número 17, né, que o apóstolo Paulo fala a respeito do sustento financeiro, né? No 17 ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, né? Quando nós falamos de sustento financeiro, geralmente é a parte que mais mexe com a igreja, né? Porque mexe com o bolso. E cuidar do obreiro e não somente da obra é importante, porque quando nós falamos de missões, a obra que está sendo feita, com certeza ela é muito importante, mas nós temos alguém ali que está na linha de frente, né? E o apóstolo Paulo aqui agradece a esses irmãos lá de Filipos, porque ele tem tido um suporte financeiro, né? Algumas igrejas não deram o sustento que Paulo deveria ter recebido, ou vamos colocar aí entre aspas, né, não merecia ter recebido, né? Você pode encontrar isso quando você for estudar, quando nós formos estudar o livro de Coríntios, vai ficar um pouco mais claro, né? Que algumas igrejas não davam o sustento que Paulo teria que ter, né? De certa forma ele tinha que se virar, né, de alguma forma, né? E o apóstolo Paulo chegou até a cobrar algumas igrejas em relação ao sustento que ele não tinha, mas a obra foi feita, com certeza, mas havia aí a displicência da igreja em relação ao sustento do missionário, né? E é interessante, quando você for olhar novamente para o texto agora,
falando a respeito do sustento financeiro, Filipenses não contribuiu apenas uma vez, né? Veja lá o versículo de número 16. Porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, né? Então era uma igreja que Paulo estava agradecendo aqui, porque ela não pensou em simplesmente ajudar uma vez. Já contribuímos agora e vamos, agora deixe que outra pessoa, outra igreja faça a sua parte. O apóstolo Paulo teve a preocupação de agradecer aquela igreja que tinha realmente compromisso com ele, ou não, vamos ajudar mais do que uma vez, né? E a gente vê aqui que a igreja ajudou de uma forma muito importante, porque Paulo diz que não foi somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então o apóstolo Paulo não passou por dificuldade em termos financeiros, quando se dizia em relação ao sustento dessa igreja, né? Então a primeira área de responsabilidade da igreja, que o texto nos deixa claro aqui, é o sustento financeiro. Mas também não é só de dinheiro que vive a obra. Na realidade, Deus é dono de toda prata e todo ouro, então não é a prioridade o dinheiro, mas faz parte, porque sem o sustento financeiro não consegue se manter uma obra missionária. Mas também temos aí, no versículo 14, quando ele diz: todavia fizeste-me bem associando na minha tribulação, nós temos aí o sustento espiritual, especialmente no momento de tribulação, né? O apóstolo Paulo agora estava passando por um momento de muita tribulação, preso, não sabendo o que ia acontecer com ele ainda, né? Mas é uma igreja que não mandava só dinheiro, mas também consolava, né? A expressão que Paulo utiliza aqui como associando-se abrange associar-se com o indivíduo e também com a sua obra. O associar-se não é aqui somente a igreja estar se preocupando com o missionário em si, mas também com a obra, e com isso, como eu disse no início, existe a forma de sustentar uma obra missionária não somente com dinheiro, mas também com os joelhos no chão, e até mesmo com consolo, procurando um missionário para saber o que está acontecendo com ele. Não adianta nada a gente, de repente, entrar em contato com o missionário e perguntar para ele: aí, tudo bem? Quanto você precisa de dinheiro que nós vamos depositar na sua conta? Porque nós sabemos que tribulação, meus irmãos, mexe não é somente com o nosso bolso. Tribulação mexe com o nosso espírito, mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso emocional. E era um dos momentos que Paulo estava ali, passando por um emocional muito forte, né? Preso, imagine só, né? Ao ponto de poder morrer pelo Evangelho. Então eu fico pensando, às vezes a gente olha para os homens da Bíblia e vemos super-heróis, né? Homens e mulheres que não tinham problema, ou que se viesse problema, tudo bem, vamos lá, porque afinal de contas eu sou o apóstolo Paulo, né? Mas eu fico pensando no íntimo dessas pessoas, no íntimo do apóstolo Paulo, em se tratando de missões. Será que Paulo teve momentos que colocou a mão na cabeça e se viu sozinho? Será que o apóstolo Paulo teve momentos que parou para pensar que estava abandonado pelos irmãos? E nesse momento, aquela igreja, o apóstolo Paulo diz que ela foi uma igreja fiel e que realmente se associou com ele no momento das tribulações. Ter mandado Epafrodito até Roma naquele momento, a ideia da igreja não era somente levar o dinheiro dele, até porque naquela época não tinha um banco onde pudesse fazer depósito na conta de Paulo, né? E até mesmo que Paulo não tinha como, se fosse o caso, ir até o banco sacar esse dinheiro. Mas ali também houve a ideia de mandar Epafrodito para que houvesse ali um consolo. Olha, estamos aqui, estamos juntos, estamos andando do mesmo lado, estamos remando para o mesmo barco, no mesmo barco, no mesmo sentido. Então às vezes eu fico pensando que às vezes se joga um missionário num campo e dá lá um sustento para ele e se vira, negão, agora é com você. E quando eu estava pensando nesse texto, me veio na cabeça o momento que eu estava no seminário. Eu, graças a Deus, quando fui para o seminário, fui bem assistido pela igreja que me mandou, pelo presbitério que me mandou. Eu morava perto, eu ia para casa todo dia. A minha família me ajudou.
mas havia alguns seminaristas, e vamos colocar por que não missionários, porque dali saem missionários também, né? E devemos entender que todos somos missionários, né? Havia seminaristas que eram simplesmente jogados lá, né? Onde a igreja manda o cara para o seminário, ele veio, no caso um amigo meu que veio de lá de, se eu não me engano foi Teresina, não, minto, ele veio de Aracaju, né? Veio de Aracaju e simplesmente foi largado lá. A igreja mandava, na época, vamos dizer aí, o equivalente a um salário mínimo para ele, e aqui ele tinha que se virar. E era muito difícil. Às vezes a gente via a situação daquele seminarista em muitos momentos passando necessidades, e às vezes a igreja nem se preocupando com ele. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que uma das responsabilidades da área de missões foi a igreja, é o sustento espiritual, o apoio no momento de tribulação. Mas também uma outra área de sustentabilidade da igreja, de responsabilidade da igreja em relação a missões, nós podemos ver no versículo de número 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Reciprocidade, né, na relação com o obreiro, né? O apóstolo Paulo está definindo aqui a igreja de Filipenses como uma igreja que desde o início tornou-se parceira, né? Constante no compromisso com Deus e com o apóstolo, né? A igreja tinha aquela visão de que ela não tinha somente um compromisso com o apóstolo Paulo, com o missionário Paulo. Ela tinha também um propósito, um compromisso com o próprio Deus, né? E que me chama a atenção quando a gente fala a respeito disso é que não se tratava aqui no momento dessa igreja ter se envolvido com missões, porque às vezes a igreja motivada por missões, ela entra numa empolgação de missões quando ela vê uma obra missionária feita em algum lugar, então ela entra por um mero entusiasmo de estar fazendo missões, né? Não é o que o apóstolo Paulo diz aqui em relação à igreja de Filipos, né? Trata-se de uma via de mão dupla, né? Essa igreja ela dava, né, ao apóstolo e à obra, e também recebia, né? Era tipo, nós ajudamos, você nos ajuda, né? Investia bens financeiros, né, vamos dizer assim, e também não somente financeiros, mas espirituais, e recebia bens espirituais também, né? Porque com certeza tudo que o apóstolo Paulo contribuiu com a igreja de Filipenses, né, em relação à sua obra missionária, essa igreja teve um ganho muito grande, né? É uma igreja que investia, uma igreja que era recíproca com a relação com o obreiro, né? Havia ali um investimento da igreja. Eu tenho um amigo, presbítero da igreja presbiteriana, ele é presbítero em disponibilidade na igreja do Brás, né? Porque ele não veio da IPB, ele era da IPI. Então ele é um presbítero em disponibilidade, vamos dizer assim, porque ele não foi ordenado presbítero na IPB. Mas ele diz o seguinte, que essa questão de investir em missões, a igreja nunca perde. A igreja nunca perde, ela só ganha. É que às vezes nós olhamos o momento financeiro. Mas a gente não pode, a gente não tem dinheiro. Se a gente for olhar para o tamanho da obra, a gente nunca vai ter dinheiro suficiente para sustentar. Mas quando a gente vê que existe esse empenho, essa vontade, essa ideia de ter um sustento na obra missionária, Deus provê o sustento. Não falta para a igreja. Com certeza não falta. Uma outra área de responsabilidade da igreja que o apóstolo Paulo coloca aqui, né? E aí vamos lá agora para o versículo de número 18, é que a oferta missionária que a igreja faz para missões, né? Seja para o apóstolo, seja no momento aqui, né? Seja para o missionário que hoje a igreja sustenta, ela torna-se um sacrifício vivo para Deus, né? Deus tem olhos para olhar para aquela igreja como se
aquele momento, aquele investimento que a igreja está fazendo se torne como se fosse um sacrifício vivo para Deus. Veja o que diz o versículo de número 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, com aroma suave, com um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando nós falamos isso, a oferta missionária torna-se um sacrifício vivo a Deus, porque essa igreja não ofertava com pesar de coração. Essa igreja ofertava ela espontaneamente, com espontaneidade. Essa é a palavra, era algo que vinha de coração, como a palavra de Deus diz lá em Coríntios, que Deus se agrada quem dá com alegria, quem dá de coração. Às vezes o sustento na obra parece ser algo tão penoso para a gente, a começar pelos nossos dízimos e ofertas, às vezes nós não estamos nem pensando em obra missionária lá na frente. Pastor, essa questão de missões é para a igreja rica. Igreja rica que tem dinheiro para sustentar. Talvez uma igreja de Pinheiros pode pensar em fazer missões, mas uma igreja pequena não tem como pensar. Doce ilusão, meus irmãos, porque a obra é de Deus, é Ele quem dá o sustento, é Ele quem vai prover a obra. E se nós pensarmos assim, vamos pensar que a obra depende de mãos humanas para que seja realizada, que a obra depende de seres humanos fazerem o seu investimento, porque Deus não há de suprir aquela necessidade da obra missionária. Mas quando a oferta missionária ela vem de coração, algo que é espontâneo da igreja, e não por uma imposição ou por algo que é imposto à igreja, por algo que é colocado como uma obrigação, isso aos olhos de Deus se torna um sacrifício, sobe com aroma suave, se torna um sacrifício vivo, não ofertar com pesar, mas de coração. E o apóstolo Paulo usa usa um termo muito interessante aqui, quando ele diz que a oferta que aquela igreja fazia chegava até o altar de Deus com aroma suave, era algo que Deus olhava com bons olhos, Então, e uma outra responsabilidade que o apóstolo Paulo coloca aqui em relação à obra missionária. Vamos lá para o versículo de número 19 agora. E aí nós vamos ver que a igreja não estava passando por uma situação tão abastada de grana assim para poder fazer esse sustento, não. Não era algo que, nós temos com abundância, vamos passar para missões porque nos está sobrando aqui. O versículo de número 19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossa necessidade. Era uma igreja que tinha um coração maior que o bolso, porque eles davam da sua própria necessidade. E aí vamos olhar um pouquinho o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 8. Veja o que diz aí, quando o próprio apóstolo Paulo aqui, escrevendo agora aos Coríntios, ele fala a respeito das ofertas da igreja da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostravam voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Vemos que o apóstolo Paulo fala aqui que as igrejas da Macedônia também olharam para missões e davam do que não tinha, tiravam do que não tinha para poder investir em missões. E vamos voltar lá então para Filipenses 4, que é o nosso texto base, e o apóstolo Paulo então no versículo 19 diz:
e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, a igreja que investe em missões, Deus não fecha as portas do sustento para essa igreja. Nada falta. Porque ela está investindo em algo que é precioso aos olhos de Deus, que é missões, né? Então o versículo de número 19 nos diz aí a última, não última, mas uma das recomendações que Paulo dá aqui a respeito da responsabilidade da igreja com missões, né? As ofertas não são das sobras. Eu não posso dar do que sobra. Isso é um princípio que deve vir desde do dízimo, né? Eu tirar do que sobra para mim poder entregar o dízimo. Se sobrar eu entrego, se não sobrar eu não entrego, né? Era uma igreja que tinha o coração maior que o bolso, como eu já disse, e dava das suas próprias necessidades, né? Não estava sobrando não, estava todo mundo ali passando um aperreio, vamos dizer assim. Talvez pessoas tiravam do próprio sustento para sustentar a obra missionária, porém as coisas tomaram uma proporção que nada faltava em relação a isso. Nós não costumamos ficar falando de dinheiro dentro da igreja presbiteriana. Talvez um mal que a gente tem, né? Temos um pouco de receio, temos um pouco de precaução em falar de dinheiro, mas a Bíblia fala de dinheiro, né? E nós devemos entender que tudo que nós temos parte de Deus. Se não for Ele dar para nós, a gente não tem nada. Mas muitas vezes nós ficamos pensando que se nós tirarmos aí os 10% do que nos é devido a entregar para a igreja, né? Que na realidade não é uma penitência que Deus está colocando sobre nós, é uma questão de fidelidade, né? Mas às vezes a gente vê como uma penitência. E o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que uma igreja que tinha necessidades, que tinha suas provações, que passavam pelas suas tribulações, ainda tinha olhos e coração para investir em missões. Olhar primeiro para o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É quando Jesus está falando sobre ansiedade lá naquele famoso texto de Mateus, né? Mas também o apóstolo Paulo não fala a respeito somente das responsabilidades que tem a igreja em relação a missões. Ele também fala das responsabilidades também que tem o missionário em relação à igreja, né? E aí ele fala, a primeira delas, que é o tema dessa perícope que nós estamos trabalhando hoje, né? É a gratidão pelo sustento, né? Mas é interessante que, veja lá, vamos lá para o capítulo, o primeiro versículo do capítulo, que é esse que nós estamos estudando hoje, o versículo 10 do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, mas vos faltava a oportunidade. O agradecimento aqui do missionário, a gratidão pelo sustento, ela vem em primeiro lugar a Deus, né? Paulo reconhece que ele depende totalmente de Deus e agradece ao que Deus levanta para a manutenção. Ele agradece ao que Deus faz no coração do membro da igreja, para que esse membro da igreja invista em missões, para que essa liderança entenda a importância de missões. Então, a primeira responsabilidade do missionário em relação à igreja é agradecer pelo sustento, mas agradecer pelo sustento em relação ao que Deus dispõe como sustento, porque é Deus quem toca no coração dessas pessoas. Porque cá entre nós, no momento de dificuldade, a área mais difícil de se mexer é o bolso. A área mais difícil de converter no cristão é o bolso, porque ele acha que vai faltar as coisas, ou ele quer guardar um pouquinho para que amanhã ele tenha sustento, como se não dependesse de Deus amanhã, ou como se dependesse dele o amanhã, sendo que ele não sabe nem se amanhã ele está vivo, né? E isso tem sido uma constante aí dentro desse tempo que nós temos passado de provação. Então a primeira responsabilidade do obreiro em relação do missionário em relação à igreja é a gratidão pelo sustento, gratidão a Deus pelo que Deus tem feito pela igreja, porque se Deus não fizesse na igreja, a igreja não faria por ele. Segundo responsabilidade do cristão, contentamento, né? Versículo 11 e 12. Digo-vos por causa da
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. E tudo entendo, e tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Então, contentamento além da circunstância. É interessante quando a gente olha para missões, e especialmente quando a gente vê homens renomados aí que falam sobre missões, por exemplo, o reverendo Ronaldo Lidório, entre outros, né? O próprio reverendo Hernandes. A gente vê esses homens falando que muitas vezes eles se encontram em situações em que as coisas estão muito bem, obrigado, mas também se encontram em situações que às vezes não tem o que comer amanhã. Mas o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus aqui, o contentamento além das circunstâncias, porque, como nós falamos, o tema dessa carta é alegria, né? E ele começa o versículo número 10 aí dizendo: alegrei-me, né? Houve alegria da parte do apóstolo, independente da situação que ele está. Imagina você estar alegre dentro de uma prisão, sabendo o que vai acontecer com você amanhã, mas está alegre no Senhor, porque tem sustentado você em todas as circunstâncias. Ele estava alegre mesmo quando ele era sustentado pela igreja, que era o caso aqui dessa igreja. Ele estava sendo sustentado pela igreja, né? Mas também Paulo mostra que ele enfatiza aqui no versículo 11 e 12 que ele teve também a alegria dele não é somente nesse momento, né? Porque ele diz: tanto sei ser humilhado como ser honrado. Paulo estava alegre nesse momento que estava tendo sustento, mas Paulo também esteve alegre no momento em que precisou trabalhar para suprir as suas necessidades. Como os irmãos sabem, Paulo era construtor de tendas, né? Em algum momento Paulo tinha que dividir o seu ministério de missões, seu ministério pastoral, com o trabalho circular para poder se sustentar, porque as igrejas não estavam dando conta, ou talvez negligenciando. Quem somos nós para julgar, né? Mas mediante o que o texto está nos dizendo, que a igreja de Filipos tirava das suas necessidades para sustentar ele, então muitas vezes a gente pode dizer que as igrejas pelas quais Paulo passou, em alguns momentos estavam negligenciando o sustento dele, né? Então Paulo estava alegre quando era sustentado, quando precisou trabalhar, e ele aprende a ser grato em todas as circunstâncias, porque Deus não deixa faltar, meu irmão, né? Porque a obra é dele, né? Talvez Deus não deixa faltar, deixa passar por às vezes necessidades, mas não deixa faltar. Mas isso de certa forma alerta as igrejas a que a responsabilidade delas de sustento não deve ser passada para ninguém. E o apóstolo aqui mostrando a gratidão dele, porque sabe que ele realmente depende de um Deus que é fiel, né? Porque o seu contentamento na realidade não vinha pelo que ele recebia, mas vinha de Deus, pelo que Deus mandava. Porque no momento da dificuldade, onde as igrejas não estavam sendo fiéis com aquilo que deveria ser, Deus permitiu que o apóstolo de repente arrumasse alguma coisa para sustentar, algo que foi passageiro. Depois ele voltou, né? E teve momentos como agora, que a gente vê que mesmo estando preso, né, às vezes não podendo comparecer ali à igreja como deveria, ou como poderia ser cobrado de tal coisa, a igreja não viu por esse lado e, de certa forma, continuou investindo em missões na vida do apóstolo Paulo. Mas era o apóstolo Paulo, mas ele não era esse apóstolo Paulo que a gente conhece ainda. Claro, ele já tinha todo um trabalho sendo feito, mas o que eu quero dizer que ele não era esse apóstolo Paulo que a gente conhece agora, porque as suas cartas ainda não tinham sido todas escritas. Ele já tinha sim sua fama, mas também lembre-se que ele tinha aquela fama daquele homem que perseguia os cristãos e, se fosse necessário, até tirava a vida deles. Mas talvez o que eu quero dizer com essa minha fala, que talvez possa ser mal interpretado, então eu gostaria de deixar claro aqui, é que talvez se essas igrejas que nesse momento estavam ajudando Paulo tivessem uma visão completa do apóstolo Paulo que nós temos hoje, talvez alguém poderia falar: é por isso que ajudaram, afinal de contas era o apóstolo Paulo, se fosse qualquer outra pessoa não ajudava. Não, a visão aqui era reino,
A visão aqui era missões, a visão não era pessoa. Outra coisa aqui de responsabilidade do obreiro em relação a missões é a confiança inabalável em Cristo. Veja o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, esse versículo ele tem um peso muito grande, mas às vezes é muito mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Não vou fazer qualquer coisa porque Deus me fortalece, vai estar tudo certo. Vamos devagar. Aqui nós estamos falando de missões. O texto aqui fala de missões. Paulo agradecendo a Deus porque ele tudo pode em relação a missões por aqui, porque Deus é quem fortalece ele. A sua confiança estava em Deus. Podemos dizer aqui, Paulo estava preso. Podemos utilizar aquele ditado que a gente às vezes costuma dizer, estava com o pé na cova porque não sabia se ia sair vivo de lá, prestes a ser martirizado, e ele está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está afirmando coisas absurdas aqui que o crente às vezes pega e se toma posse desse versículo aqui e vai fazer um monte de miséria e depois diz, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto aqui é missões. O apóstolo Paulo em que se diz razão a missões, ao que me diz razão a vocês como igreja, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos tomar muito cuidado com esse versículo, que tem gente que interpreta ele de uma forma errada e acaba se estrepando lá na frente porque acaba se dando mal, baseado que tudo pode naquele que me fortalece. Mas também temos uma outra responsabilidade aqui, que é parte do missionário. Maior interesse no bem espiritual da igreja do que no dinheiro dela. 4:12. Tanto sei ser humilhado como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias eu tenho experimentado toda fartura conforme abundância e escassez. E também o versículo de número 17, ele diz assim, não que eu me preocupe com o donativo. Claro, era uma necessidade, mas não era a prioridade dele. Mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, o que interessa são os bens espirituais, as vidas que serão ganhas, para que aumente o crédito daquela igreja que tem sustentado o apóstolo Paulo. Aumente o crédito em relação a Deus. Uma igreja que sustenta a obra missionária, uma igreja que investe em obra missionária. Deus há de dar o crédito a essa igreja em relação às vidas que são ganhas. Mesmo que seja longe, mesmo que ela não venha participar da sua igreja. Mais vidas são ganhas. O maior bem adquirido era a vida espiritual da igreja, independente de qualquer investimento. Uma outra responsabilidade aqui do missionário: retribuir o socorro financeiro com fervorosa intercessão. Havia vamos dizer uma troca, mas uma gratidão. Paulo, no versículo 19, ele nos coloca assim: e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo estava reconhecendo aqui que a igreja estava passando por um momento difícil, tirava de onde não tinha para poder sustentá-lo. Com isso, a obra crescia. Com isso, vidas eram ganhas para Cristo. E, na realidade, o que Paulo está dizendo aqui, ele está pedindo a Deus para que na sua riqueza e na sua glória viesse a suprir todas as necessidades da igreja. Um missionário, ele não apenas prega, mas ele ora. Ele é alguém que ora agradecendo a Deus pelo que ele tem feito na vida dele, pelo que tem feito na vida das igrejas que tem sustentado. E uma outra responsabilidade do missionário aqui, reconhece que o fim último da vida é a glória de Deus. Veja o versículo de número 20. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo aqui, nós podemos ver que é um homem que prega o que vive e vive o que prega. E podemos afirmar com toda a convicção, quando olhamos para a forma como o apóstolo Paulo encerra essa carta, que a sua vida é centrada em Deus. Veja que como ele é enfático: ora a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
A glória seja dada a Deus por uma igreja que seja missionária, que tenha visão missionária. A honra seja dada a Deus pelo sustento do missionário. A honra, né, seja dada a Deus pela vida que o missionário tenha, seja no momento de tribulação, ou seja no momento de fartura. Tudo isso, a glória tem que ser dada a Deus, né? E hoje as coisas estão meio invertidas aí, né? Muita gente fala a respeito de missões trazendo a honra para si mesmo, né? Existe um jargão que algumas pessoas usam, meus irmãos, que me incomoda um pouco. Talvez por eu não saber interpretar o que a pessoa está dizendo, pode ser, mas é muito comum a gente ver as pessoas dizendo: aquele ali é meu filho espiritual, fui eu que levei ele para Jesus. Não foi você que levou ele para Jesus, foi Jesus que foi buscar ele. Você foi um instrumento para que Jesus fosse buscar ele, né? Então a honra tem que ser dada a Deus e não a nós, né? Por mais que você possa ter pregado, falado, talvez até testemunhado, esperamos que seja assim a nossa vida, né? Não somente de falar, mas de testemunhar. A honra tem que ser dada a Deus, porque eu costumo dizer que o Evangelho é algo tão precioso e é tão enfático e tão misterioso que Deus às vezes não permite você ver a conversão de uma pessoa que você pregou para ela a vida inteira. Talvez por isso, porque talvez a honra não seja dada a ele. E o apóstolo Paulo aqui, encerrando a sua carta, ele diz que a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? E Paulo encerra a carta, né, da alegria, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas, né? Veja o versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam, né? Invocando sobre eles a graça de Deus. Ele sauda cada um dos irmãos, né? E veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não pode deixar de encerrar essa carta sem mostrar algo muito precioso, que às vezes nós, olhando apenas o versículo 22 e 23, a gente não se atente à profundeza desse versículo. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Paulo estava preso, Paulo estava em Roma. Quem era César? O imperador de Roma, né? Era o que tinha poder abaixo de Deus, é claro, né? Para dizer quem vai viver e quem vai morrer, né? E Paulo diz que todos os santos vos saudam. O que é os santos aqui? Nós sabemos que a Bíblia, quando diz a respeito dos santos, são aqueles que são separados, são aqueles que já são recebidos por Deus, especialmente os da casa de César. Veja que lição preciosa nós podemos tirar dessa enfatização de Paulo. Paulo estava preso, a igreja havia sustentado ele de uma forma financeira e de uma forma espiritual. Agora ele estava dando o crédito a essa igreja, dizendo que todos os santos vos saudam, ou seja, todos aqueles que foram escolhidos por Deus saudam a vocês, especialmente os da casa de César. Naquele momento de tribulação, naquele momento onde Paulo estava encarcerado, os da casa de César eram os que estavam próximos dele ali, onde ele estava preso, eram os de Roma, né? E Paulo está dizendo então, olha, especialmente os da casa de César, ou seja, olha, o que vocês têm investido, o que vocês têm feito, pela graça de Deus, o resultado está aí. Pessoas que são de Roma, da casa de César, estão saudando vocês. E ele está chamando esses aí então de santos. E com isso, meus irmãos, né, ele encerra dizendo: a graça do Senhor seja, o Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nós podemos encerrar a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: Deus abre as portas, mas nós devemos entrar por elas. Ele não joga a gente lá dentro, ele abre a porta, nós devemos entrar por elas. Deus aponta o caminho, mas nós devemos seguir por ele. E Deus mostra as oportunidades e nós devemos aproveitá-las. Talvez ser alegre no momento que as coisas estão tudo muito bem, obrigado, é muito fácil. Mas ser alegre no momento de tribulação, como Paulo estava passando aqui ao escrever essa carta, que é enfatizada como uma carta da alegria, é difícil. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando nessa carta maravilhosa que
Ele tudo pode naquele que fortalece, quando se diz respeito a missões. Porque ele tem certeza que quem sustenta a obra é Deus. Então não tem por que não se alegre. Mas nós devemos aproveitar as oportunidades. Ele poderia estar lamentando, xingando, escarnecendo. Por que eu estou preso? Por que eu estou passando por isso? Sendo que o meu maior propósito é fazer a obra de Deus. Por que eu passo por isso? Mas não. Ele está mostrando ainda que está se aproveitando das oportunidades. Porque provavelmente se ele não tivesse sido preso, ele jamais chegaria até o local onde aquelas pessoas que eram da casa de César seriam alcançadas e poderiam estar saudando os santos como santos também. Que Deus abençoe a nossa vida, né? Eu creio que foi bem proveitoso esse estudo na carta aos Filipenses, espero que para você também, né? E que nós possamos refletir bastante a respeito de igreja como missionária, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que quando se diz respeito a missões, que nós possamos ter o mesmo olhar da igreja de Filipos, né, em relação a missões. Que Deus abençoe você, e vamos ver agora qual vai ser o novo livro da Bíblia que nós vamos estudar. Estarei falando com o conselho essa semana, e aí a gente parte para a semana que vem, para a gente começar um novo estudo. E vamos orar, meus irmãos, em breve, se Deus permitir, estaremos juntos aí. A ideia, estive conversando com o conselho, e a ideia é que a gente talvez retome em julho, né? Vamos ver como é que vai ficar as coisas ainda, né? Tentando todas as orientações dos órgãos governamentais, mas talvez em julho a gente já esteja aí voltando de uma forma paulatina. Vamos orar por isso. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado por podermos refletir na Tua Palavra, Senhor, por esse momento que temos de poder refletir a respeito dessa carta tão preciosa. Obrigado por esse estudo, Deus, e permita, Senhor, que nós possamos ainda estudar outros livros dessa forma, Pai, se inteirando a grandeza que Ele tem a nos oferecer. Dá-nos um dia na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.